Tempo de milagres. E Deus, Ele tem feito muitos milagres em nosso meio. E a gente fica muito feliz de estar aqui com o Daniel, mais uma vez. Ele saiu lá de Cianorte para vir nos abençoar aqui em Sertãozinho, estado de São Paulo, na comunidade cristã de Sertãozinho. Querido, esse testemunho que você vai me dar é algo assim maravilhoso. E eu tenho certeza que vai abençoar você, para você entender o que é a morte. Como que aconteceu a questão do teu irmão Davi? Conta para nós. Bom, Pedro, é algo assim que para quem esteve conosco foi em 2006, setembro de 2006. Nós estávamos na caminhada, terceiro ano da nossa igreja, comunidade cristã em Cianorte. Eu já tocava, fazia parte da equipe de louvor da igreja, do pastor Bruno. E meu irmão também, Davi, 17 anos, ele tocava violão na igreja, ele tocava contrabaixo. E nós estávamos numa caminhada cristã, bem, a igreja fazendo encontro. E no final de semana de encontro, do dia 1, 2 e 3 de setembro, nós tivemos um encontro com Deus na nossa igreja. Meu irmão, eu trabalhamos, se dedicamos ao Senhor de fato, para aquelas vidas que foram ao encontro, para receber Jesus, sabe? Ter um encontro real com Deus. E no domingo, Davi, meu irmão, começou a sentir uma dor de cabeça. O pastor Paulo daqui da igreja de Sertãozinho estava lá, nós oramos por ele, repreendemos todo o mal, tal. Daí continuou a dor de cabeça, tal, melhorou um pouco, mas ele foi para casa, nós ficamos na segunda-feira, levei ele no médico na segunda-feira. O médico falou que ele estava com enxaqueca, daí medicou ele, foi, só que não melhorava, ele não conseguia se alimentar direito, melhorava. Daí na terça-feira nós levamos, ele ficou internado, tomando soro. Daí no sábado começaram a fazer uns exames nele para saber, para detectar. Só que demoraram um pouco com esses exames para sair o resultado. Quando foi 3 horas da tarde da quarta-feira, o Davi entrou em coma. Ele entrou em coma e foi levado para UTI. E nós não sabíamos o que tinha acontecido. Aí no final da tarde, eu com o pastor Bruno fomos lá e o médico falou, infelizmente ele deu encefalite nele, uma veia do cérebro dele delatou e nós tínhamos que ter detectado isso antes para poder fazer uma cirurgia simples para essa veia. Só que estourou e hoje a tomografia, o cérebro dele inchou, e então fazendo tomografia nós não conseguimos detectar, nós não conseguimos ver, fazer nada. E ele está num coma mais profundo que tem. E dificilmente ele volta. Foi essa a notícia que nós tivemos na quarta-feira à noite. Só que nós não tínhamos uma palavra de Deus que era a morte de Davi. Ninguém esperava um jovem de 17 anos ativo na igreja. Com uma simples dor de cabeça. Poderia. Nós não entendíamos como, jamais. E a igreja entrou em oração. A igreja se moveu, a igreja inteira, nós 24 horas ficávamos orando dentro da igreja. A igreja não fechou em nenhum momento. E toda noite nós íamos, o pastor e a pastora, nós ficávamos na igreja orando, o pastor Bruno e a pastora Raquel iam e ungia ele no hospital. Ele estava na UTI, ia lá, ungia ele, passava óleo e tal e declarava cura, porque nós tínhamos certeza que ele ia ser curado. E nós íamos, aí o médico falava, olha, tem 10% de chance, e nós ficávamos presos na esperança que Deus ia curar ele. No sábado à noite, a igreja toda se moveu, nós saímos da frente da igreja, de dentro da igreja, fomos para frente do hospital. A igreja toda se moveu em oração, nós declarando a cura de Davi. Porque nós tínhamos em Deus que Deus ia curar o Davi. Daí passamos sábado crendo na vitória, daí no domingo eu fui ver ele, eu senti que ele estava um pouco com febre no horário de visita, mas nós voltamos, eu fui na igreja, daí nós fomos na igreja, depois do culto nós continuamos orando. E nisso, o pastor Bruno e a pastora Raquel foram para ungir ele. Daí ungiram ele, daí a pastora Raquel virou para o Davi e falou assim, Davi, hoje é dia 10 de setembro, aniversário da sua irmã, da sua mãe, você lembra? Dá um presente para ela hoje. Irmãos, quando a pastora falou isso pro Davi, o aparelho que estava pulsando normalmente disparou. Acelerou assim, daí os enfermeiros chegaram, falaram, não, calma pastor, é normal, isso aqui de vez em quando oscila. Só que saiu dali, era umas 10h25 que o pastor saiu de dentro lá, quando foi 10h30 ligaram para mim, preciso dos familiares do Davi aqui no hospital.
Nisso eu falei, não, vou pegar o pastor Bruno, eu vou comer com o pastor Bruno. Nisso nós pegamos mais 2 irmãos. Foi eu, o pastor Bruno e mais 2 irmãos. Chegando lá, a médica falou, Daniel, pastor Bruno, infelizmente às 10h25 o Davi ia falecer. Só que nós não tínhamos a palavra que Davi era para morrer. Nós não entendíamos que o Davi era para morrer. Nós críamos que Deus ia curar o Davi. E fomos, né? Daí o pastor Bruno falou, nós poderíamos ir até a sala que ele estava, nós fomos lá no necrotério, ele estava lá. Começamos, irmão Pedro, nós oramos 45 minutos por ele, para a ressurreição dele. Nós subimos em cima dele, nós fizemos todos os atos proféticos, nós oramos, nós clamamos a Deus de todas as formas possíveis para a ressurreição dele. Só que chegou um determinado momento naquela sala que o Espírito Santo, o Espírito Consolador entrou ali. Ele entrou e eu virei para o pastor Bruno e falei, pastor Bruno, eu estou em paz. E naquele momento Deus deu uma palavra para o pastor Bruno, que a semente teria que morrer para gerar frutos. Nós saímos dali em paz, nós sentimos que não, de fato, era para a semente estar morrendo, porque a partir dela vai vir muitos. Saímos dali, daí o pastor falou, agora nós vamos falar com a sua mãe, Daniel, a irmã Cristina. E aquilo para mim é falar que o filho morreu como irmão e para mim já estava doendo, imagine para a mãe. Fomos até lá, chegando lá, nós não precisamos falar. O Espírito Santo já tinha também confortado o coração, ela falou, pastor Bruno, Daniel, não se preocupe, Deus me deu salvo e eu estou entregando ele para ele salvo. Aquilo, irmão, confortou os nossos corações. E o que mais me marca da morte do Davi foi o culto fúnebre dele. O culto fúnebre dele foi um dos maiores cultos de entrega para Jesus que eu já vi. A palavra que o pastor Bruno ministrou naquele dia, sabe? As pessoas de fato aceitando Jesus ali, sendo um fruto de Davi. Então, a partir daquele momento, nós entendemos que foi uma morte para a vida. Porque quando o cristão morre em Deus, há festa no céu. Porque é um justo que está indo para o céu. Porque nós estamos aqui na terra de passagem. Nosso propósito maior é a salvação. Então nós conseguimos entender. Sentimos falta do Davi, eu sinto muita falta do Davi. Ele faz muita falta pra gente, faz. Hoje nós não temos um violista na nossa equipe. Entendeu? Era ele. Mas tudo isso foi o quê? Foi um momento de crescimento da igreja. Foi um momento de perca, muito doído foi, mas nós entendemos que foi um propósito de Deus para que outras vidas chegassem a ele através do testemunho dele. Então, peraí, naquele momento em que o pastor Bruno estava ministrando ali no velório, as pessoas começavam a entregar a vida a Jesus? Entregavam. O pastor Bruno chegou a um determinado momento falando que o que o Davi estava fazendo. E o Davi deixou uma carta escrita para um irmão, um amigo dele muito chegado, o melhor amigo dele. Uma carta que o amigo dele fez encontro, então ele fez uma carta para ele. Uhum. E nessa carta, essa carta eu vou mandar para o irmão colocar no site, tem essa carta lá. Essa carta praticamente relata assim que o Davi estava vivendo uma vida com Deus. Essa carta demonstra o nível dele que ele estava de entrega com Deus. Então é algo assim, e essa carta foi lida naquele momento. E o pastor Bruno começou a falar, e você que quer ser um fruto da Davi, vem aqui para frente, levante sua mão. E as pessoas começaram a se entregar a Jesus. Eu te aceito, Jesus, porque eu quero ser um fruto, eu quero continuar trabalhando. Semente morreu e ali os frutos estavam vindo. E pessoas hoje testemunham dentro da igreja que vieram através da vida de Davi. Então nós entendemos que a morte de um justo, ela pode transformar numa situação, entendeu? O que era para ser choro no velório dele, nós vimos que nós tínhamos a certeza da salvação, que pessoas iam vir através do testemunho que ele deixou. Entendeu? E foi bênção demais. Na parte de salvação, assim, nós sentimos muita falta dele, porque nós somos carne, claro. Sentimento, convivia junto, era uma pessoa, ele era um menino muito alegre, muito abençoado, sabe? E trabalhava comigo, faz muita falta para mim, mas eu louvo a Deus, porque Ele está onde eu quero chegar. Amém. Eu gostaria de dizer para você que de repente perdeu um ente querido e talvez você nunca foi numa igreja evangélica, talvez você ouviu falar de Jesus, mas nunca conheceu Jesus, porque ouvir é uma coisa e conhecer é outra. Talvez você passe uma situação difícil
pelo ente querido que perdeu, eu quero dizer para você, vá, procura uma igreja evangélica. Onde você estiver agora, procura uma igreja evangélica, entrega a sua vida para Jesus, você vai ver que o Espírito Santo vai te consolar, vai te confortar, porque é só Ele que pode fazer isso com você. Querido, obrigado mais uma vez. É um prazer, pastor. E nós vamos pastor. Amém, receba em nome de Jesus. E nós vamos voltar com mais um testemunho, né, com o nosso irmão Daniel de Cianorte. Deus abençoe vocês. www.temposdemilagres.com.br. Acesse esse site que você vai ser muito abençoado.